que na verdade a gente não se permite fazer perguntas estúpidas, né? Cientista O é azul muito foi bom, homem. criado pelos alemães, cara. Possibilidade de escutar o terraplanista. E eu acho que é muito bacana juntar um... Velho. Cientista é uma conspiração de milhões de pessoas que concordam em mentir sobre o A clima. quantidade de anticoncepcional que certas cidades consomem, pílula, vai parar no mar e alterou o sexo de populações inteiras de peixe. Eu acabo enxergando a beleza daquilo, então comunicar aquilo vai gerar view. Começou mais um Oceanocast, o podcast mais oceânico que você vai encontrar aí navegando pelas ondas da internet. Hoje a gente tem um programa diferente. A gente reúne aqui nessa nossa mesa, que não é uma mesa, né? É uma mesa incrivelmente diferente também, a ciência e a divulgação da ciência. A gente tem dois convidados que vão se complementar numa conversa muito interessante. Do meu lado está meu amigo Andrei, que é diretor técnico do INPO, que é o Instituto Nacional de Pesquisa Oceânica. É uma autarquia do Ministério da Ciência, Tecnologia e Informação. É uma organização social. É uma organização social. E vai explicar para a gente, inclusive, o que é o INPO. E aqui do meu lado, meu amigo Antônio Miranda, influenciador e divulgador científico. Prazer. Gostou aqui do nosso cenário virtual? Que não é virtual, é de verdade, todo mundo de verdade aqui. Pois é, eu achei que era virtual, inclusive, eu já fui em muitos podcasts, né? E vou dizer, assim, que esse aqui me impressionou por mais, assim, da vida. Isso é impressionante. Eu tô com um pouco de receio de como vai ser visto o nosso podcast depois do Antônio Miranda estar aqui, porque ele faz muita coisa com as coisas que são, assim, edição. Gente... Não tem edição aqui. Não tem. É puramente real, é 100% real. E desde que você chegou aqui, você já bolou várias coisas, né? Pô, eu quero entrar nessa, eu quero fazer uma coisa. Que é essa cabeça, né? Então a gente tá tentando unir aqui nesse bate-papo de hoje essa cabeça jovem que também vai nos ensinar. A gente fica toda hora correndo atrás, né? Querendo entender, Eu sou assim. jovem, cara. Hã? Eu sou jovem. Ah, pelo amor de Deus, agora vai tirar essa, é jovem. Não, mas a gente, essa comunicação, né, que é tão importante, que, né, que é uma realidade, não é mais o futuro, né, já é a realidade, a comunicação pelas redes, né, a comunicação que às vezes você até era tratada como uma comunicação nichada, né, a comunicação pelas redes sociais, pelo YouTube, pela internet, ou divulgação científica, e a gente, o nosso intuito no oceano, e eu acho que é muito bacana juntar um... Velho. Não, mas Dois velhos. Juntar uma autarquia, ou seja, um produtor de ciência, né? Ou seja, com um divulgador de ciência. E a gente, que o nosso intuito do oceano, todo o propósito do oceano é justamente aproximar e furar bolhas. Você levar a cultura oceânica, refazer esses caminhos da cultura oceânica e furar bolhas para que mais gente entenda o oceano como uma propriedade que ele deve ter e como entretenimento, como uma coisa que dá audiência, né? Que a gente escuta muito, esse assunto não dá audiência. Claro que como dá. assim? Isso voltou aí agora a moda, né? Pois é. Não, e é isso, eu acho que é também essa coisa de... Às vezes você precisa ter a curiosidade de uma criança, sabe? Eu até brinquei quando eu entrei aqui no tubo, não sei se vocês conseguem ver daí, mas tem um túnel de vidro, né? De acrílico, na realidade, aqui atrás. Quando eu entrei ali dentro, eu me senti uma criança, cara. Essa é a verdade. Então, acho que até a própria ciência, o cientista, ele tem esse olhar curioso de criança, de uma coisa que às vezes a gente vai perdendo com o tempo, com a rotina, com a coisa maçante do dia a dia. E é isso, a divulgação científica não é para cientista, né? Cientista nem precisa muito até. É justamente... Precisa. Mas eu acho que... Talvez num outro lugar. No outro lugar. Eu acho que exatamente. existe a necessidade da divulgação científica para o cidadão que não é cientista também, assim, entender o contexto geral e ver a beleza que tem aqui atrás, que é além de estética, né? Existe uma beleza incrível aqui atrás. Eu acho que isso deixa tudo mais bonito. O universo. Calma, tem muita pesquisa para ter isso aqui. Exatamente. E tem não muita apareceu pesquisa do que nada. sai daqui. E tem muita pesquisa produzida porque isso existe. Isso eu descobri aqui. É impressionante. A mesma coisa com o zoológico. A gente está olhando um zoológico marinho. Então, aqui se fazem coisas que é impossível fazer no ambiente natural.
Então você tem que ter um ambiente controlado, que você controla a temperatura, a água, a fluidez, para então você entender como é que os processos podem vir a acontecer no ambiente natural. Isso aqui é importantíssimo. Isso é uma questão, já que a gente começou por esse caminho, é uma questão importantíssima, porque a gente faz esse podcast em parceria, obviamente, com a Aquarrio, que é onde nós estamos, Claro. né? Não é VR, não é tela verde. Não, sim, então, a gente de fato está dentro do Aquarrio, e os aquários e os zoológicos ou bioparques, né, que passaram a ter esse nome assim, né, eles ainda são, e eu acho até que com uma certa razão, muito criticados e estigmatizados, porque durante muito tempo a exploração comercial dos animais em cativeiro, ela era... A visitação é que era o foco, né? Então, e o propósito era puramente assim, vamos aprisionar entretenimento. Inclusive, desconsiderando, no caso dos aquários, espécies que, obviamente, não teriam a menor condição. Hoje mesmo postei um vídeo sobre orcas e como o impacto que as orcas sofrem ao estar no cativeiro. Não cabe ter uma orca, não cabe ter um golfinho num cativeiro, não cabe, não tem justificativa científica que caiba nesse lugar, né? Então, sob o ponto de vista científico, de produção científica, assim, como é que a gente explicaria para alguém que, com uma razão, acho que a gente tem que acolher também, né? Quem é totalmente contra o equipamento mesmo, né? E aprisionamento ou cativeiro de espécies. Como é que a gente justificaria, ou como é que a gente atrairia para uma compreensão diferente sobre esse equipamento? Eu tenho uma visão totalmente diferente, porque trabalhei, inclusive, nas partes internas de zoológicos no passado, e eu sei o poder que eles têm, especialmente para conservação. Primeiro porque você tem um banco genético que é colocado em cativeiro, que muitas vezes os animais que estão aqui, eles não foram pegos no mar e trazidos para cá, né? Muitos deles já vieram de outros aquaparques, né? Já vieram de outros zoológicos ou biotérios e já nasceram em cativeiro, mas tem ali uma composição genética que é importante para você entender a própria espécie. Isso é um. O segundo é você trazer esse conhecimento para o público em geral, que não tem outra forma de ver isso acontecer. Ou a menos que você queira botar as crianças para entrar na água com máscara e etc., quantas crianças vão ter acessibilidade para isso? E quantos visitantes diários tem num lugar igual ao Aquarrio? E aqui você consegue passar informação fidedigna sobre a composição daquela biodiversidade, mas também o funcionamento que ela tem. Ao mesmo tempo, você tem, no mesmo espaço, bichos e plantas que não acontecem no mesmo espaço no ambiente natural. Então daqui você pode sair do ambiente polar para o ambiente tropical no mesmo passeio. E aí você cria uma compreensão melhor que o oceano é uma coisa só, por exemplo, que ele está todo interconectado, mas há diferenças que existem em diferentes ambientes. Então você vê uma moreia tropical ao lado de um tanque que tem uma moreia, sei lá da Ásia, essa moreia não existe aqui. Mas como é que ela veio para cá? Troca entre aquaparques, troca entre diferentes aquários no mundo. E com isso a gente vai mudando a genética, a gente vai compondo novas populações e vai tentando entender como é que aquele funcionamento pode ser reproduzido fora do cativeiro. Como é que a gente entende melhor o que está acontecendo no ambiente natural. Eu sou um fervoroso apoiador. Esse equipamento aqui, especificamente, ele tem uma história interessantíssima. Ele hoje é o aquapark, eu não conhecia esse conceito, esse nome, que mais produz trabalhos científicos no planeta. É uma quantidade impressionante de resultado, de produção científica que se dá nesse lugar. E é um equipamento que é utilizado muito pela academia brasileira, com possibilidades de realizar mesmo de forma mecânica. Estamos falando de logística. Como é que você vai fazer para entrar dentro d'água todo dia, para pesquisar uma espécie de tubarão que você não consegue acompanhar o indivíduo o tempo inteiro, você não consegue ver todos os hábitos dele. Como é que você troca a luz do sol? Você não tem aqui como você fazer controla a luz. Aqui, controlado, você consegue entender, conhecer melhor. E o oceano tem uma outra particularidade. O oceano é invisível. Eu acho que talvez essa seja a grande questão. A gente criou uma cultura de afastamento porque a gente precisa se adaptar, porque a gente precisa de diversos aprendizados e mudanças mecânicas para conseguir sobreviver nesse mecanismo, nesse ambiente, que faz com que a gente não tenha nenhuma empatia com ele. E isso é histórico e notório. Eu sempre conto que é fácil de perceber, porque quando a gente fala assim, olhando para o aquário, todo mundo fala, não, que isso, Topo? Que isso?
Sou apaixonado pelo peixe, tá? Mas aí eu faço uma pergunta. Você consegue imaginar você levando o seu sobrinho, o seu filho para final de semana fazer uma caçada, dar um tiro num viadinho, aí pendurar ele na árvore, postar a foto dele rangrando aquela poça de sangue no chão, o moleque todo ensanguentado abraçando ele e falando assim, filhão, garantiu o jantar? Razoável? Mas com peixe é mole, né? Fazer isso com um animal que você tirou, matou asfixiado, tá se debatendo, ninguém tem nenhuma sensação de estranheza. A gente criou um distanciamento do mar. A gente criou um distanciamento desses animais. Então, fazer com que a gente tenha mecanismos de reaproximação é fundamental para a gente entender, conhecer, gerar curiosidade e aí ir evoluindo em direção à empatia e a proteger. A gente aqui no Brasil, há pouco tempo atrás, criou, e acho que é essa que era a introdução toda para falar, criou um mecanismo que ajuda muito isso a acontecer, que é o INPO, Instituto Nacional de Pesquisa Oceânica, que é um hub, né? Uma maneira de fazer com que a ciência seja feita, divulgada entre si, tenha mais comunicação, enfim, explica para a gente ir para um comunicador de ciência. Eu já convido agora a conhecer o INPO. Então agora vamos conhecer o INPO. O INPO é uma demanda que veio da comunidade oceânica do Brasil há 13, 14 anos atrás. Ele nasceu numa SBPC, que é a Reunião da Sociedade Brasileira pelo Progresso da Ciência. E foi uma demanda do tipo, a gente tem institutos dedicados no Brasil para diversos ambientes, né? Amazônia, para a Mata Atlântica, mas não tem nada para o mar. E o mar precisa ter essa atenção porque ele é um ambiente diferenciado. Ao mesmo tempo que você tem essa invisibilidade, que eu concordo, além da linha d'água, é muito difícil entender o que está embaixo, e quando se entende, há uma grande parcela da população que morre de medo daquilo. Sim, justamente claro, pelo imaginário que a gente construiu, a narrativa que a gente construiu. Então a gente precisa avançar com esse entendimento, porque como é um ambiente totalmente conectado ao longo do planeta todo e que tem um impacto gigante na manutenção da vida e do clima da Terra, a gente tem que investir nessa ciência. Então o INPO foi criado como uma organização social vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Ou seja, o Ministério falou, a gente precisa de uma organização civil da sociedade que atenda com a melhor capacidade que a gente tem para alavancar a capacidade científica do Brasil daqui para um patamar que ele merece. Isso foi depois de muitos investimentos que a gente fez em cursos de oceanografia ao longo do país inteiro, laboratórios super bem equipados, gente bem treinada no mundo todo. O Brasil avançou muito nos últimos 60 anos em oceanografia, mas não tinha essa coordenação, esse lugar que tivesse essa visão estratégica, articulada e coordenada. Então o INPO foi criado para isso. E ao mesmo tempo ele também foi criado com uma missão muito clara, você vai produzir a ciência, você vai apoiar o pesquisador nacional, vai trazer esse pessoal para o patamar que eles precisam, mas ao mesmo tempo essa ciência tem que servir ao bem comum. Essa ciência tem que voltar para a sociedade. Então a gente tem que produzir um conhecimento que seja aplicado ao dia a dia do brasileiro, que possa ajudar a gente a tomar melhores decisões baseado nas evidências científicas. Então, divulgação científica permeia todo o trabalho que a gente executa. Então, obviamente que a gente foi criado com um desafio enorme, mas o maior agora é tentar resolver uma lacuna imensa no país, que é superar os desafios de falta de infraestrutura. Então nós temos poucos navios, mas temos, o Brasil é líder em pesquisa no Atlântico Sul, né? Porque nós temos navios de pesquisa, mas são poucos, eles não dão conta da demanda dos pesquisadores. A gente tem vários laboratórios que cada um sobreviveu por projetos e comprou seus equipamentos e mantém esses equipamentos, mas não tem uma estrutura coordenada. Se eu precisar hoje de um certo equipamento para biologia ou para química, por exemplo, o INPO vai poder te apontar, tem tal lugar, vamos fazer isso, vamos ajudar na manutenção daquele outro equipamento. Então a gente está montando isso. E a segunda infraestrutura básica que a gente está tentando trazer são os dados científicos disponíveis e abertos para todos, que também são todos lacunados, cada um num canto, cada um que desenvolveu o seu colocou lá, e a gente está juntando isso tudo para falar, tá aqui, sociedade, esses são os dados que a gente tem disponíveis, com isso vocês também vão saber as dores e as delícias, né, porque há muitos dados para algumas coisas e poucas para outras, mas ele vai estar disponível. Então a gente está lutando para ultrapassar essas barreiras de infraestrutura e enaltecer o pesquisador brasileiro. Aí eu tenho uma pergunta, assim, desculpa, para juntar com o Antônio. Ter os dados disponíveis, está aqui, sociedade brasileira, os dados produzidos pela ciência. O que isso significa para o cidadão comum, Antônio? Cara, isso significa que divulgadores científicos vão ter material para trabalhar
e também aproximar a ciência ao cidadão comum. Eu acho que existe esse gap em todas as áreas científicas. Basicamente, o cientista ele é visto como um cientista maluco. Aqui no Brasil, ainda existe também essa coisa das pessoas acharem que não é possível ter uma carreira em ciência. A ciência não é... E que é um erro gigantesco. A gente tem mentes brilhantes. Infelizmente, a gente também exporta, né? Muitas mentes fantásticas aqui. Então, ter acesso a dado, ter um pessoal interno que organize resultados e possibilite a gente ir atrás, permite que o pesquisador científico consiga divulgar aquilo, né? Então, eu acho essencial e, assim, desde que a gente teve aquela conversa lá no Rio Innovation Week, aliás, não tivemos diretamente, mas passamos pelo mesmo lugar, eu mudei muito a forma como eu olho para o mar, em geral, e a pesquisa gerada. Porque até então, para mim, era muito incentivo de petroleiras. Então, a maior parte da oceanografia e de todo estudo que a gente tinha era muito mais para ou mitigar impacto ambiental de poço de petróleo. Ou ser mais eficiente na exploração, que é onde está a maior parte do dinheiro da pesquisa científica. E é isso, e não que isso não seja necessário, gente. Claro. Se vamos explorar, que seja, né, o mais eficiente possível e o menos impacto possível. Mas entender que existe isso, a pesquisa gerada para a sociedade, isso muda tanto a chave de quem divulga a ciência como de quem enxerga e vê a ciência. Dedicar milhões, bilhões de reais para a oceanografia vai fazer muito mais sentido agora. Ainda mais eu tendo esse impacto mais claro na sociedade. Vamos lá, a gente vai chegar lá, vai ter navio para tudo que é lado, vai ser uma loucura. Isso vai passear. Desculpa, fala. Não, mas isso que eu queria entender até assim, no seu... Primeiro, você é formado em quê? Qual é a sua formação? Eu estou me formando porque teve a pandemia, rolou um gap aí de coisa, mas eu estou me formando em nanotecnologia na FRJ. Sempre fui apaixonado por todas as áreas de ciência, né? E a nano é muito legal porque ela é multidisciplinar. Então eu estudei diversas áreas ali da ciência. E eu fui estudar nanotecnologia, engenharia, enfim, por causa do Carl Sagan. Eu li, né? Todos conhecemos. Claro. Sou apaixonado. Né? Então, você de casa, não sei nem para onde olha, mas você de casa, por favor, pega aí, lê um livrinho. Se quer uma coisa fácil, vai assistir Contato, com a Kiki Foster. Pronto, é uma maneira interessantíssima de entender divulgação científica. Perfeito. Se você é de ler também, pega Pálido Ponto Azul, pega Sagan, vê série Cosmos, pode ver até recente com o Neil deGrasse Tyson, que é uma inspiração do Carl Sagan, mas enfim, quando eu li aquilo, quando eu comecei a ler Carl Sagan, eu falei, cara, eu quero ser cientista. Veio essa coisa, minha mãe era cientista, né? Então, fiquei muito nessa e aí depois eu percebi que não, eu quero ser divulgador científico. Eu me apaixonei pela forma de contar ciência, como mostrar a ciência e ver que não é essa coisa só de nerd, de maluco, muito... É lindo. E o que é interessante, então por isso eu perguntei se era formado para chegar numa outra parte, porque daí você fez dessa sua paixão, do seu interesse... um negócio, porque Sim. isso é o seu trabalho. Isso é o seu, assim, você tem uma produtora que pensa isso, você viabiliza com que os seus vídeos atraiam, né, ou seja, quem patrocine, ou seja, que se tornem um negócio, né? Perfeito. E aí, nessa sua experiência, e no seu trabalho, nessa experiência, né? Ou seja, no seu ofício, no caso, né? Tem algum assunto, porque às vezes a gente fala assim, tem esse assunto aqui que a gente está falando, não dá audiência, esse assunto não pega, não sei o quê. Cara, é mais a forma como você faz ou de fato tem assuntos que têm mais interesse, menos interesses? Como é que... Excelente pergunta. Eu acho que é claro que existem os assuntos em alta, então se tiver alguma coisa acontecendo no mar, é muito mais fácil a gente placar uma divulgação sobre o que está acontecendo no mar. O mar é meio complicado porque está acontecendo todo dia alguma coisa, né? Então a gente não tem... Mas eu digo na grande mídia, assim, uma parada que apareça no Fantástico, é disso que a gente está falando, ali é muito fácil puxar. Mas eu acho que a dificuldade vem mais da ignorância do divulgador. Então eu sinto que se eu me aprofundo e tenho tempo para estudar um tema, eu acabo enxergando a beleza daquilo, então comunicar aquilo vai gerar view, independente. E é claro que existe esse balanço, como você colocou aqui, é um negócio. Eu ganho dinheiro por watch time, por tempo que as pessoas passam num aplicativo desses. Então tem que fazer o balanço entre entretenimento e, de fato, conhecimento. Mas eu acho que esse é o balanço que todo mundo tem que fazer e que o Carl Sagan teve que fazer para escrever um livro, entendeu? Então, é meio que a divulgação científica sempre vai estar ali numa questão também monetária de
necessariamente Eu achei precisar engraçado, transformar. eu tinha certeza que você ia falar dinossauro e foguete espacial. Certeza. Carl Sagan, né? Foguete espacial. Pô, mas a Aqui, gente eu tô teve a até- semana... Aí, Tá vendo? a gente teve a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, o tema ano passado, que eu, Oceano, inclusive, estava lá, maravilhosos, o tema era oceano. Uhum. E aí teve um dos estandes que não tinha, obviamente, trabalho com o oceano e levaram os dinossauros. Ixi, você viu quantidade de criança? A densidade de gente. De criança no Aí eu falei, dinossauro. pô, a gente podia ter puxado a arqueoceanografia, porque tem essa área. Mas Fantástico. nome, Paleoceanografia. Não, e se a gente levar em consideração que um tubarão como esse é um dinossauro, é né? mais antigo que o dinossauro. É mais antigo que o dinossauro, né? Ou seja, Exato. foi anterior ao dinossauro. Então, Anterior às árvores. As árvores. Eu aprendi isso no seu vídeo. Aí, ó, toma. Tá vendo? É Eu só aprendi assistir, isso no galera. vídeo dele, que Arroba tá os aqui, ó. tubarões são anteriores às primeiras espécies de samambaias, né? Do que as árvores. Então, é maravilhoso. E se a gente tem a gente já fez algumas parcerias e sobre esse aspecto também de... Eu me inspirei muito em você, olha só, tá vendo? Olha que bonito. Que eu passei a olhar também essas oportunidades, né? A gente teve um incidente agora, que a gente também nunca fala ataque de tubarão, a gente fala incidente com tubarão, em Noronha, que ficou muito famoso, que foi a advogada, muito bom, a advogada, é a única pessoa que a profissão conta para o tubarão. O que importa se é advogado, né? A advogada foi mordida. Mas, ou seja, ela... Tem um chupão um pouco mais caloroso, porque é um tubarão sugador, né? Um tubarão lixa. Aí eu fiz um vídeo aproveitando a oportunidade e trazendo dados científicos. Olha aí. Foi Explodiu. 1 milhão e tantos. Tá vendo? É sobre isso, cara. É uma loucura. E existe essa ligação direta com o que está acontecendo, e aí você consegue... É quase como um vírus de computador. Você baixa um programa que você acha que está baixando um programa, mas dentro dele tem um vírus ali. Tem um que monte de vai rodar. pacotinho escondido. E é o que a gente faz. Você baixa ali, você tá falando do tubarão que rolou um incidente com uma advogada, mas, E aí cara, você dá dado. dá dado, vai dando dado e vai interessando. E é isso, assim, por exemplo, esse fato, essa foi uma coisa que eu tava pesquisando, não sei como que eu bati nessa do tubarão. Não é exatamente o tubarão, né? A gente tem toda uma linha evolutiva, mas basicamente o tubarão. Que o tubarão é mais antigo que a árvore, assim, mais antigo que os anéis de Saturno. Olha isso. Isso pra mim explode a cabeça. E é o tipo de coisa que me faz olhar para esse bicho que estava aqui atrás da gente de uma forma completamente diferente, com respeito e uma reverência que vai além e que eu acho que não só quem é apaixonado por ciência, mas o próprio público comum vai parar e falar, cara, peraí, sabe que bicho é aquilo? Eu vou te dar umas diquinhas legais. Tem uma coisa muito legal. Aí, ó, vamos lá. Tem uma estimativa. Já escreve aí, Tuzinho, que a gente vai fazer no roteiro Tem uma daqui. estimativa que eu sempre divulgo, que sempre chama atenção. Aham. A estimativa que a gente tem é que uma gota de água do mar que está saindo do mar em volta da Antártica, que a gente chama de Oceano Austral, demora aproximadamente 1 século para cruzar o Atlântico inteiro até o final do Atlântico Norte. Que isso. E aí você entende que ao mesmo tempo aquele negócio está andando, mas anda numa velocidade, como diz um oceanógrafo amigo meu, Maurício, um abraço, é como se fosse um elefante descendo a ladeira. Então é isso. Na hora que ela começa, ela vai. E aí você não consegue mais parar, entendeu? É um elefante descendo. Então essa informação sempre deixa as crianças, porra... Tá vendo? É fantástico. Uma cara. gota Mas explica isso isso. é Espera que uma gota de água que sai da Antártica demora mais ou menos 1 século para Pra atravessar o navegar o Atlântico oceano para inteiro. chegar até o Ártico. Para cruzar de um polo ao De outro. um polo ao Você, outro. né, você 100 anos. A correnteza vai levando. A isso. correnteza vai levando. Como é que. Agora, Aí me esse- pega. Como é que. Desculpa, mas é porque eu não vou conseguir aqui. Como é que. Peraí, eu nem não tô conseguindo falar. Peraí, Rodrigo. Como que a gente vai estipular isso? Porque assim, né? Uma gota. São milhões, bilhões, trilhões, eu acho, de moléculas d'água. Isso. E aí, como que é? Eu não tô sabendo falar, mas você entendeu o que eu quis dizer. Entendi. Mas como é que ela chegou lá? Como é que você mediu? Não, como é que mediu? mede isso? Exatamente. Como é que é Como é que textura? sabe que é aquela gota? Aquela gota. Como é? Jorge a gota. Não sabemos. Ou sabemos? Não sabemos. Porque a gente sabe as sabemos. correntes, é tipo... E se você microcorrentes, está agora satélites. começando a falar que existe um risco sério dessa corrente no Atlântico, está diminuindo a velocidade dela e que isso vai dar, por exemplo, as nevascas que estão acontecendo no hemisfério norte, Aham. com mais frequência, você começa a calcular qual que é a velocidade dessa água. Cara, fantástico. E é mais fantástico é o seguinte, a gente olha para o mar, você olha aquela coisa reta. Você olha um mapa 2D, você olha aquela coisa reta. Isso aqui não é 2D, não é certo? 2D. Então você Tanto que te deixa imagina maluco olhar que ele pra está isso. andando assim, É ó. muito. E Água vem. fria,
mais densa, cheia de nutrientes, está indo por baixo. A água quente, aquecida, está indo por cima. E aí, em determinados pontos do planeta, elas trocam. Arraial do Cabo. Arraial do Cabo. É a ressurgência. Friar, É a E por vento leste empurra a água quente da superfície e abre espaço para água E tem uma cadeia de montanha que faz com que ela bate, tem um obstáculo, uma cadeia de montanha que, se você olhasse, era a Serra da Mantiqueira. Pode crer. Só que debaixo da água. Que é outro fato também que me impressionou outro dia que eu fiquei. Isso aí foi uma realização que eu estava pensando sobre. Vamos lá, você falou a água mais fria, ela é mais densa, Isso. correto? Só que se você for esfriando a água, e ela passar do 0 graus para negativo, né? Ignora a água com sal, vamos supor que em 0 ela congela. O que acontece? Ela não sobe. Ela vai ficar, tipo, o gelo ele é menos denso do que a água líquida. Só que a água não sobe. O que acontece é que você cria uma camada de água 0 graus que faz uma proteção térmica, fazendo com que de baixo não... Perfeito. E aí, o fato do gelo, né? A gente está pensando aqui em calotas polares, etc. O fato do gelo ser menos denso do que a água é o que permite que exista água líquida no nosso planeta. Porque isso não é verdade para a maioria dos materiais. Você pensar ferro líquido, ele é menos denso do que o ferro sólido. Então, normalmente, quando você vai abaixando a temperatura de um material, ele vai ficando mais sólido. Denso, né? Mais denso, perdão. Obrigado. Ele vai ficando mais denso. O gelo não. A água, quando ela vira sólida, ela fica menos densa, ela flutua. Por que isso é importante? Se o gelo afundasse, a gente ia começar a acumular gelo lá embaixo, não ia ter esse tipo de proteção, ele ia congelando devagar e tal. A gente cria, na realidade, gelos que flutuam, que são brancos, isolantes térmicos perfeitos, tanto que glue é uma realidade, né? Temos casa de neve. Cara, gelo é um excelente isolante térmico, maravilhoso. Então a gente consegue assim proteger a água, isso é muito louco, né? Isso é uma parada que é uma mudançazinha nos materiais que muda tudo. Isso que a gente está conversando, e olha só que já legal. Fomos, a parada começou a dar para um monte de curiosidade, uma sequência de curiosidade. E a ciência tem essa capacidade. E aí a gente estava conversando no começo, que você começou, Antônio, falando que a gente tem essa curiosidade infantil e todo mundo, quanto a criança, é muito curioso. E aí a gente cresce. E aí alguém diz pra gente assim, irmão, agora tu não pode, primeiro, ser curioso, segundo, ter dúvida, tu tem que saber tudo. Então você perde essa capacidade de ser cientista. E enquanto país, a gente tem uma potência científica considerável, conhecida, que ainda pode ser explorada, e uma responsabilidade oceânica que talvez, comparado com poucos países do mundo, uma área gigantesca de costa, muitos biomas diferentes no mar, um manguezal absurdamente intenso. Como é que a gente faz para transportar isso para uma realidade onde faça com que a gente, de fato, se torne essa liderança, criando gerações de novos cientistas, com equipamentos, com divulgadores, com impulsos? Eu estava observando, porque quando o Antônio começou a falar dessa história da curiosidade e tudo, eu fiquei pensando assim, que na verdade a gente não se permite fazer perguntas estúpidas, né? E o cientista, ele precisa fazer perguntas estúpidas, porque ou ele quebra o paradigma, né? Ou ele tenta sair daquilo que é entendido como realidade, ou ele não vai enxergar nada além disso. Ou você cria uma nova tecnologia para enxergar uma coisa que você não está vendo, né? Como, por exemplo, raios ultravioleta. Como é que você sabe que aquilo existe, né? Ou infravermelho, né? Cadê? Me mostra. Isso não é palpável, né? Então alguém fez uma pergunta estúpida. E se? E se o negócio tiver... Né? Isso nas crianças é muito natural e permissível. Então, a criança, ela naturalmente tem o dom de questionar. E esse dom leva ela a pensar diferentes possibilidades que seriam inimagináveis no mundo de hoje. Diferentes possibilidades de tudo. Não é só olhando os fenômenos naturais, mas olhando a própria realidade que ela está vivendo, né? Ela está sonhando, ela está imaginando. Mas, ao mesmo tempo, se a gente consegue dar para essa criança um caminho, teste de hipóteses, ou questionamento, perguntas que vão levar você a alguma resposta, talvez, ou a possibilidade de outras perguntas, se você consegue estruturar isso, você dá para ela um caminho para seguir. E eu acho que isso é o papel que o Brasil está sendo protagonista e inovador da cultura oceânica, que é a ideia de você despertar o impacto que o oceano causa em mim e o impacto que eu causo no oceano, mas de uma forma que seja lúdica, de uma forma que
respire, saia daquela faixa litorânea Então só. a gente tem que começar a pensar fora da caixinha. Então, mas aí continuando a pergunta, e essa que talvez seja o grande cerne, a gente tem um desafio muito grande ainda aqui nesse país e no mundo que a gente vive hoje, super polarizado, com dificuldades, que é muito mais fácil, e o Antônio vive isso provavelmente no seu dia a dia, até nos comentários, você gerar esse encantamento com inverdades. E vai entrar num assunto Invenções. que eu ia até aproveitar o momento para trazer uma questão. Como é que a gente faz, enquanto ciência, divulgação, oceano? Pô, estamos todo mundo aqui, meu irmão, a gente está remando junto. Como a gente faz para convencer as criaturas que não tem gigante? Anunnaki. Eu me prometi que eu não ia falar. Mas Mas aí você veio, cara. Não, você... Pô, é Então, gigante. cara, o ChatGPT hoje me falou assim, para de implicar com terraplanista. Não dá, eu não consigo. Enfim, juro, falou mesmo. O ChatGPT falou. É muito bom isso. Eu falei, para. O ChatGPT não tem certeza. Não é... O terraplanista deve perguntar pro ChatGPT e ele diz assim, olha... Ótima pergunta. Ele sempre começa assim, ótima pergunta, você é muito inteligente. Cara, não... Então eu pergunto, como a gente encanta com a verdade que a gente parou aqui 20 minutos e só... Era pra gente conversar, tínhamos uma linha pra começar e de repente, curiosidade. Não, mas você não tem que saber. Mas é que a curiosidade, realmente, aí até eu vou usar um exemplo que a gente viveu na pele, e eu vivi especificamente porque eu que fiz o vídeo, mas a gente no oceano, que aí eu queria entender essa relação, porque tem essa coisa da inverdade, falar que a Terra é plana, que tem gigante. Isso, outra coisa que é o que aconteceu, que é um dos vídeos que mais viralizou no nosso Instagram, foi um que eu fui falar sobre o Baiaconha. Que é o golfinho, né? Que eu tratei como uma coisa consumada. Eu tratei assim no meu vídeo como uma coisa que tem a comprovação científica. E depois descobri que não tinha. Descobri até na realização do vídeo. Que era basicamente para quem não assistiu. Fundamento, tá? Não, é um estudo de campo que já foi visto em vários lugares. É de um grupo. Já teve até outros grupos, mas esse especificamente que surgiu essa história do Baiaconha, que para quem não viu o vídeo, vá no Oceano e assista. Mas é que tem uma teoria de que o baiacu, isso sim é verdade, confirmado, né? Que ele é uma toxina. É muito perigosa e até ou seja, perigosa para alguns seres, né? E os seres humanos estão dentre eles, e que os golfinhos, que não é exclusivo com os baiacus, né? Eles têm essa atividade de brincar às vezes com coisas, mas tem um grupo de golfinhos que num documentário da BBC foi visto, não sei o que, e parecia que eles ficavam meio chapados, ficavam meio viajando, não sei o que. Então eu fiz um vídeo sobre esse assunto, falei até que era um documentário da BBC, etc., mas tratei com um fato consumado. E foi um sucesso porque é divertida a história. É maneiro, cara. Golfinho se droga, não tem jeito, gente. Bicho se drogando é legal. E aí... Mas não é o único, né? Não é o único, mas tem não é muito o que é único. falso. E depois eu te complemento, por favor, termina, mas porque eu tem queria uma até coisa... escutar a opinião de vocês, porque você que tem um eu vivo compromisso. isso, cara. Então, e aí... Baiaconha? Eu vivo. Todo dia eu mergulho ali no cara. Não é isso que a gente tá falando. Não é isso, galera. Largue baiacu logo. Eu perdi 3 semanas da minha vida viciado. Mas esse meu vídeo, ele explodiu. Ele explodiu, muita visualização, muito comentário. Claro, Até hoje as pessoas amam e não sei o que. E aí eu passei a receber ataque. Mas aí existe esse outro lado, que é... de pessoas, de cientistas, de divulgadores científicos. Intelectual chato. Então, e eu fui foi ótimo, porque eu também exercitei uma assim, tudo bem, desculpa, talvez eu realmente não sabia. Você era o conspiracionista ali, se ligou? Essa é a parada, de repente você vem e você tá defendendo o gigante, você fala, caraca, caraca, meu irmão. Porque, por exemplo, tem esse é clássico, mano, é um filme, um documentário que mostra elefante comendo uma marula. E ele fica bêbado. Fake news. É um documentário que drogaram os bichos. Jura?
Tô sabendo Aí, agora da Marula, tá vendo? cara. Aí tem do Lemur em Madagascar. Eu acho que é NetGeo que me falar, eu tô acreditando, né? Sim. Até porque a produção foi tão cara que não é possível que mentiram ali. Mas a NetGeo tem um Lemur que usa tipo uma centopeia. Eu não tô usando os termos biologicamente corretos. Ah, eu já vi. Já viu? Já Dá uma vi. esmagadinha, lança, fica doidão. Isso é verdade. Sim. Agora, Passa no corpo o passa e no tal. corpo e tal. Agora, o elefante comendo a marula fermentada do chão, mentira, Não, inclusive. mas o mas eu vou te falar elefante por não que fica bêbado comendo essa Não fruta. fica Ou bêbado. a imagem... A imagem, não, ele A não imagem foi é manipulado. Não, é Essa tudo é uma manipulado. história. Tudo? Ah. Drogaram os assim, animais. assim, de cara. novo, assim. Eu tenho quase certeza, tá? Posso estar falando a maior besteira da minha vida. meu Deus. Fact-checking aí, mas eu tenho quase certeza absoluta, porque foi uma parada Quase que me certeza pegou. absoluta? Né? Não existe. A outra parada foi, você vai ficar bravo comigo? Vai, André. Opa, porque eu vou tava gostar, vendo... então. É jubarte? Baleia jubarte. Não é baleia, pô. É um cetáceo. É claro. É orca eu não também. sabia. Mas Orca tudo é também. cetáceo. Não, então, só que a galera da biologia Não, tipo parecia golfinho, que eu né? tinha Isso que eu quis xingado. dizer. Cetáceo, Não, mas jubarte, cetáceo. você quis dizer que não são baleias, são golfinhos. Eu é isso. falei, Mas não, essa é a porque orca. eu falei, a Você baleia. tá usando Eu errado. tô usando jubarte errado, tá vendo? jubarte. Eu vou A ficar orca quieto. é golfinho. A orca é golfinho, porque E a ela tem jubarte é dente. baleia. Baleia orca é um golfinho. É um cetáceo. Essa parte é ótima para explicar, então, agora, já que ele tá na dúvida, e é boa mesmo. Os cetáceos incluem baleias e golfinhos. Isso. Cetáceos E existem são- cetáceos com dentes, e os cetáceos com as Com membrança. Que é pra pegar Barbatana. crios. Então explica, vamos lá. Tá. São os que tem barbatana filtrador. Ah, tá. Então, vamos lá, então dois tipos, né? Os que têm dentes, que são os odontocetos, e Eles mesmos. os que têm Os as nomes. membranas, que são as barbatanas, que o que peixe tem não é barbatana. As barbatanas, que são os equipamentos de filtragem. O que peixe tem não é... Desculpa, peraí. Tem nadadeira. Nadadeira, claro, eu sabia disso. Como não? Como não? Tem pé de pato. Ela abre aquela. Pô, de pé de pato é o pato, é a pato. Eles têm. Ela abre aquela bocona, expulsa a água e a comida fica presa nessas barbatanas. Não acredito que são nisso. cerdas. É. Que é Procurando Nemo, abriu ali, ele bate ali nas... Agora, tem coisas certo. interessantíssimas que a gente falou da história das fake news, de qual é o que é comprovado, o que não é, que eu acho que é talvez a maior complicação disso que você falou, né? Da gente bater na ciência, que é o que a gente tanto defende. É porque tem uma coisa que eu acho que a ciência ainda tem que fazer um tratamento terapêutico muito sério, que é, irmão, enquanto a ciência não entender que pode estar errado, ela se acaba. E até Pera ela lá, parte eu- do princípio de você ver que tá as coisas erradas. Eu vou fazer um pá. Olha lá. Porque para você chamar isso de fake news, para você estar usando conceitos que você está usando hoje, são resultados de pesquisa. Correto. Essas pesquisas das sociais e das humanidades que estão olhando para isso, psicologia do comportamento, sociologia, antropologia, está todo mundo de olho, tem gente que trabalha com isso. Chegaram nesses termos que a gente usa hoje como se fossem coloquiais, como se tivesse saído da cachola de alguém, por causa de pesquisa. Então aquilo também é ciência. Isso que a gente está discutindo, ou como barrar, e, pô, tem um projeto que eu adoro. Esse cara, esse inglês, que eu gosto muito dele, ele fez uma reprodução como se fosse um Twitter, um X, fake, tá? E aí é um joguinho. Você baixa no seu celular e aí você começa, ele vai te dando o caminho. Ah, se você conta uma mentira, se você usa fake news, você vai ganhar 10 mil seguidores. Se você fala a verdade, vai perder não sei quantos mil seguidores. Ah, você vai ganhar uma grana monetizando essa... E aí você vai jogando e vai tendo O escolhas. nome disso é Grok, né? Não é Grok, não, porra. Eu acho que é Cranky Ankle. Bom, esse cara foi indo. O que aconteceu? Esse cara jogou isso na mão dos britânicos, ao mesmo tempo que você assina um termo de consentimento que as escolhas que você faz conscientes, você sabe que você está usando fake news para ganhar isso, e ele vai te explicando enquanto você vai jogando. Isso é coleta de dados para a pesquisa dele. Fantástico. E aí ele usa os dados das pessoas jogando o joguinho que é divertido Jogou ali. para publicar dados sobre como criar vacinas contra fake news. Olha aí. Fact-check, tarará, Pô, isso é isso maneiro. tudo, entendeu? Uhum. E a conclusão maior que ele chega até hoje é que não há como você avançar na resolução dessa situação, que é social, sem investir em educação Perfeito. e principalmente no pensamento crítico. Perfeito. Pensamento crítico é uma metodologia, é uma filosofia da educação que te faz questionar aquilo que você está engolindo. Só que hoje a educação que a gente infelizmente foi chegando a ter
ela é conteudista, Impositiva, né? Ela é impositiva. Isso. Vem um monte de conteúdo e você tem que entender aquele conteúdo. Então você decora, você fica fazendo coisas, né? Milhões, os 7 poloneses, hoje li na revista, coisas francesas. Eu sou dessa época que a tabela periódica toda tem para poder lembrar. E a educação crítica, né? O que estimula o pensamento crítico, vai te perguntar o que você entendeu daquilo, qual foi a sua percepção em cima daquilo, por que aquilo acontece. Então não tem um caminho para você trabalhar fake news e desinformação, e há uma diferença entre misinformação, desinformação, etc., justamente porque a desinformação ela é proposital, ela é uma arma social para poder munir as pessoas e levar a gente a pensar o coletivo para um outro lugar. Então é importante a gente estudar isso para a gente poder criar uma vacina contra. Mas essa tecnologia de se... Porque provavelmente isso não foi criado dessa forma, mas há um apoderamento desse instrumento, né, dessa estratégia de educação para criar uma vacina contra a vacina. Porque quando a pessoa é muito... Mas de fato, você vai entender. Parece papo de... Quando a pessoa é muito desinformada, você quer ver? Fala a palavra dado. Fala... Fudeu, meu irmão. Você falou em dado, você esquece. Total. Mas existe uma ignorância que acaba virando uma coisa quase religiosa. E quando eu falo ignorância aqui, eu não estou dizendo também ignorância no sentido de xingar a pessoa. Uma ignorância, nós todos somos ignorantes em várias áreas, né? E acontece que com o passar do tempo também a gente acabou criando... É tudo muito complexo. Um exemplo é esse acrílico que a gente está usando aqui, para não fazer isso inundar completamente o set que a gente está. Existe uma quantidade de engenharia de material aplicada nisso que é gigantesca. E por exemplo, um lápis. Um lápis ele é muito mais complexo do que a gente acha que é. Se eu te mandar fazer um lápis, você não vai conseguir fazer um lápis. É quase impossível um humano fazer um lápis, né? Você demanda de uma estrutura gigantesca, de muita gente para achar o certo tipo de madeira, aonde que acha o certo tipo de grafite, como manipula ele para gerar um lápis. Então imagina um transistor, né? Imagina um processador de celular. A gente chega num momento em que as coisas são tão complexas e a ignorância parte de um princípio preto e branco, o bom, o mal. É tudo muito simples. Um exemplo muito bom que eu hoje estava escrevendo no roteiro, eu estava pesquisando disso, eu não sei se é um consenso aqui, mas eu tenho a ideia de que a geração com turbinas eólicas mata muito pássaro. Todo mundo concorda? Já ouviu falar disso? Já ouviu falar disso? Não é perfeito. Eu acho que eu não sei também. Então, muito pássaro morre, né? Principalmente quando você coloca essas turbinas eólicas em vias de migração de pássaro. E claro que quem tem turbina eólica faz esse estudo antes de colocar a turbina eólica. Mas se você for olhar os dados, você percebe que são, puxando da memória aqui, mais de 400 a 600 mil pássaros por ano mortos por turbinas eólicas. Muita coisa. Mas se tu for ver, gato doméstico são 3 bilhões. Gato doméstico mata 3 bilhões de pássaros por ano. Botando assim no papel, no raso, parece que eu destruí o argumento. Pô, então turbina eólica não mata pássaro. Mas o impacto dela é muito além do impacto mecânico que se tem. E aí começa a virar uma complexidade, porque a gente está falando de uma produção de energia que é melhor do que um motor a diesel gerando uma turbina. Muito melhor, tá ligado? Mas ao mesmo tempo... É muito complexo, porque envolve migração de bicho, barulho, 1 milhão de coisas que não é preto e branco, não é bom ou ruim. Ela é boa e ruim. Vou trazer a gente para o mar de novo, aí, porque a gente descobriu que aqui no estado do Rio há uma concentração bem alta de certos medicamentos na água. Olha aí. Que você toma normalmente, analgésico, né, remédio para dor. Todo mundo tem a sua aspirinazinha, parará. Vai parar no mar, é isso? E isso vai parar no mar. Aí o que acontece? Da cocaína dos tubarões. Cocaína dos tubarões. Virou plataforma política. Tem uma coisa... Como é que é, meu irmão? Depois procura isso. Virou plataforma política. Tá, tem cocaína em tubarão? Eu vou passar esse gancho depois. Mas olha que loucura. A quantidade de anticoncepcional que certas cidades consomem, pílula, vai parar no mar e alterou o sexo de populações inteiras de peixes. Tá brincando? Todas viraram fêmeas, pela quantidade de estrógeno na água. Agora você vai falar, não toma pílula? Não vai. Tem uma coisa que eu possa fazer para melhorar o tratamento da água? Eu vou ter que botar uma química muito forte, entendeu? Como é que você vai fazer? Então, a ciência trata como problemas, wicked problems, são problemas complexos, não é mais que isso, entendeu? Que é tipo, você está entre o fogo e a caldeirinha, entendeu? O que você faz?
Aí você toma a decisão baseada na melhor evidência que você tiver e vai pelo princípio da precaução, é o jeito. Perfeito. Mas a gente não tem solução. Para muitos lugares a gente vai chegar nessa encruzilhada e vai ter que falar, bom, eu vou parar de gerar energia por óleo, vou fazer por eólica, mas eu vou matar as aves que estão passando na rota migratória. Tem como melhorar? Ah, tem. Vamos desenvolver essa tecnologia, parará. E a gente vai estar sempre andando, mas não tem jeito. O problema é esse, porque o problema é ser complexo não, mas a complexidade traz esse ceticismo sem pesquisa, né? Minha avó sempre fala, ceticismo sem pesquisa é só ignorância. E é isso, se você é cético, tudo bem, é ótimo ser cético, faz parte da ciência. Cético, né? Mas você precisa pesquisar e ter um aprofundamento daquele seu ceticismo. Então, quando a gente pega uma coisa tão complexa quanto essa, eu posso pegar essa sua informação e gerar um vídeo inteiro de mentiras, usando e me baseando nisso, tá ligado? Então, criar um vídeo, por exemplo, contra controle de natalidade. Posso tranquilamente fazer isso. Vou estar usando uma base real e esse é o problema, que a galera usa muito, faz muito. A gente ouviu muito da galera do clima que cada vez que a gente... Porque assim, as decisões que o IPCC tomou, por exemplo, para determinar por que 1,5 graus? Por que 2 graus? Então isso foi feito em base de... Você está falando especificamente para quem está estudando, 1,5 graus, 2 graus. A gente tem um acordo de Paris que o mundo decidiu que a gente não poderia passar de 2 graus tops, mas que 1,5 era o ideal. E aí o Acordo de Paris veio e definiu, e a gente já passou, já tem 3 anos que a gente está passando. Mas tudo bem. Isso tem um motivo. Isso foi resultado de uma análise estatística, numa seleção de um modelo específico, que a gente falou, esse cenário aqui é o mais provável de acontecer por ciência de dados, basicamente. Não é uma coisa escrita a ferro e a fogo. Aí o que aconteceu? Os últimos 3 anos a gente já chegou nos patamares que estavam previstos para 2030. Mas já chegamos, 3 anos atrás. E aí a pessoa fala assim, não aconteceu nada. Só que aí, um pesquisador, o cientista que está aí lidando com divulgação, ele sempre fala, a gente não pode abrir essa caixa de Pandora dizendo que foi uma escolha, que foi uma seleção, baseada em estatística, etc., mas ela não é a verdade. Ela é só uma tentativa de entender aquilo. Se a gente abrir que isso é possível, a gente abre argumento para os negacionistas do clima, que vão falar, a ciência não sabe de tudo que está falando, mas eu, pessoalmente, sou da opinião que a ciência tem que descer da torre. Claro, porque se você não assumir que você não tem todas as... Pois é, inclusive chamar a sociedade para falar, olha, eu não sei. Mas, que você acha? Inclusive, uma coisa que também, voltando ao terraplanismo, tem um documentário da Netflix muito bom. Não me deixou mais falar sobre esse assunto. Mas tem um documentário muito bom sobre os terraplanistas que fala que a NASA, depois de um tempo, começou a falar assim, cara, começou a mandar uns caras para os encontros de terraplanistas, porque eles falaram assim, a gente tem que ouvir esses caras. Se tem um monte de gente falando que a Terra é plana, vamos ver qual é o argumento que esses caras têm para achar que a Terra é plana. Então, assim, eu acho também que a ciência, que a gente vai voltar nisso, e que tem a ver um pouco com esse negócio do Baconha, que eu falei, com outras coisas. E descer do pedestal. Primeiro, que não tem não tem o cientista que a voz é Deus, que sabe tudo e que vai dizer isso, é isso ou aquilo. Depois que a curiosidade, né, o medo, a pessoa tem que ter mais disposição, eu acho, né? Eu aconselho isso, assim, né? A pessoa tem mais disposição de falar uma coisa bem intencionada no sentido de a curiosidade e tá falando uma merda, mas aí alguém fala assim, você tá falando merda. Eu falo, beleza. Beleza, então, cara, como é que é? Exatamente, eu falo. Mas falar, estimular o debate. Estimular o diálogo. A gente não tem que reprimir o debate. Mas o cientista não está errado por tomar essa posição. É importante defender também a posição dos cientistas, porque, de fato, aquela coisa do filme do DiCaprio, entendeu? O cara tá gritando na cara da gente há mais de 40 anos, falando vamos todos morrer. Aí chega uma hora que os caras, já tem uma geração nova de cientistas que já cresceram tentando ter sua voz ouvida e não conseguem. Então eu entendo o receio, mas eu também acho que a gente tem que quebrar certos paradigmas a partir de agora, e eu acho que esse paradigma só vai ser quebrado por gente como Antônio. Olha aí. E é essa que é a responsabilidade. Mas é essa que é a grande questão. Porque se temos que quebrar um paradigma, e aí vou refrasear alguém que
já disseram que é Einstein, que é uma... Clarice Lispector. Clarice Lispector, provavelmente também já passou, que buscar uma mesma resposta, uma resposta diferente através de métodos iguais é burrice. Loucura. Então, se a gente tem que quebrar um paradigma, a gente tem que quebrar um paradigma também com o nosso pensamento científico. Total. A gente tem que quebrar um paradigma também com a possibilade de escutar o terraplanista. Aí, de novo, você vai para a filosofia da ciência. Ele tá quase convencido. Você vai para a filosofia Ele tem um pezinho muito firme aqui no Anunnaki. Quer ver uma história? Vamos É criar alienígena, quer um ver? debate baseado numa Mauá, informação que tem alguma pesquisa já sendo feita, que é o Baiaconha. Baiaconha, um grupo de golfinhos que usa aquela brincadeira com aquele animal para, de alguma forma, se entorpecer, se dopar, ou só brincar, que talvez tenha sido interpretado da forma errada. Tá, as orcas, que são golfinhos, elas têm cultura. Elas são capazes de, culturalmente, passar para as suas gerações vindouras o que elas aprenderam e que é completamente diferente de outras comunidades. Tem comunidade agora, a gente está vendo um momento interessantíssimo. Na África do Sul, Bahia, chamada False Bay, o lugar mais fácil de você encontrar um animal selvagem na face da terra era ir para lá e encontrar tubarão branco. Não tem mais. 2 indivíduos de orca entraram em False Bay em 2015 e elas se especializaram em caçar, porque elas são muito boas nisso. Elas se especializam, ensinam e são as únicas do mundo que fazem que ganharam aquela tecnologia. Da mesma forma que as de Punta Arena, elas têm uma tecnologia que andam pelos canais das algas, saem de trás da onda, pegam o leão marinho. Da mesma forma que os da Noruega fazem com os cardumes de arenque. Então, tem muitas tecnologias culturalmente diferentes. Tá, o grupo de golfinhos que fez isso, que é um odontoceto, que é um animal social, inteligente, com capacidade de passar cultura, não pode ter... Aquele grupo, meu irmão, eles descobriram. Arrumaram a porra de um dealer, o cara vende baiacu, é bom, As teorias... eles começam a achar e trocar. Mas aí eles fazem isso sempre. As teorias antes... Não pode? Não, mas e as teorias antes da Pode muita comprovação coisa. científica, as teorias por observação, muitas delas são muito sedutoras, né? Por São, exemplo, claro. como essa do Baiaconha, como uma teoria que envolve orcas também, que talvez eu esteja inventando agora essa teoria. Já tô de olho. Mas assim, Fala. não, mas que envolve orcas que as orcas têm Arthur essa... tá ali só assim, ó. As orcas têm essa capacidade de se organizar para caçar qualquer de baleia azul a tubarão branco, assim, ela tem capacidade de se organizar para Por isso que é Killer Whale, não é isso? Ela ensina brincando com a caça, entre aspas. Ela ensina assim, ela pega E a não foca tem, e leva lá rapidinho, e só joga. do tubarão não tem a parada de comer só o fígado? As Não, sim. orcas Aí. fazem isso. mas as orcas e as Só o orcas fígado branco, que é a parte mais nutritiva. e as orcas, elas têm tem um caso agora que está bastante comum na entrada do Mar Mediterrâneo, né, no Estreito de Gibraltar, que elas estão Mordendo não sabe leme. se é um grupo, não sei o que, elas esse grupo estão que derrubando veleiros, estão Ela morde quebrando, Puta, quebrando a bolina dos veleiros. revolta Tá dos maluco, bichos. imagina afundando isso. vários Pra veleiros. matar, pra comer pessoas? Não existe não. um caso. Tem um Não, caso. Um caso Não registrado. tem no SeaWorld aí? Não, então, em cativeiro. Mas em cativeiro Mas os mais uma bichos vez, são a doidos, minha né? teoria é o Pode ser. seguinte, como tem esse caso mas eu já vi isso em algum lugar, de que as orcas que são capazes de matar qualquer espécie que elas queiram, né, assim, por capacidade coletiva e de força, é a mordida mais forte dentre os animais. Então, elas não atacam e não matam seres humanos por prazer, como elas fazem às vezes para ensinar, elas poderiam fazer isso com seres humanos, né? Porque tem um monte facinho. de seres humanos. É fácil. Ela pode pegar um ser humano, jogar assim, né, uma Já era. criancinha para lá, não sei o quê. Elas não fazem isso com humanos porque elas sabem que se fizer isso com humanos, elas estão fodidas. Eu também tenho. Então- essa é uma teoria que ele está levantando agora, mas alguém lá entendeu? atrás disse assim, irmão. Não mexe Não com dá isso, cara. merda. Não vale a pena. Não vale a Eu tô pena. gostando Não é de onde boa a gente tá carne. indo, porque olha só, a gente evoluiu há muito tempo atrás do que era chamado de história natural, época do Darwin cacete, que era
quando você estava tentando entender o que era aquilo. Então, basicamente, era descrever, desenhar, parará, parará. E aí a gente começou a entrar no pensamento filosófico científico pela igreja. Então, a gente era todo cheio de dogma, tinha que fazer, né? Era tudo ali, tinha sempre o motivo da criação, o criacionismo ali sempre por trás. Quando a gente quebrou esse paradigma, isso foi em 1960, galera. A gente está falando... Isso é muito louco. Isso é muito louco. Que aí a gente começou a falar, não, porra, agora eu vou formular a hipótese. Que é o que vocês estão fazendo. E aí, não, eu observei isso, então pode ser aquilo, então pode ser... E isso virou o meio social. Todo mundo na sociedade faz isso. Só que aí vem com essas coisas, né? Que veio do ministério do meu próprio rabo. Porque da onde você tirou isso? Esse é o que mais tem paper, cara. Mas eu acho legal, assim, eu sou dessas pessoas que eu acho, porra, então vamos incentivar. O que eu faria com uma pessoa numa conversa que eu nunca vi na vida? Começou a viajar começou a viajar na batatinha. Falar, então como é que a gente testa isso? Toma. Como é que a gente vai testar? Isso é ótimo. O que você faria para testar? André, cara, é maravilhoso. Perfeito. Isso. E eu acho que uma das formas principais de combater o negacionismo, combater a ignorância científica, é você mostrando como ciência funciona. Porque, por exemplo, as pessoas tendem a imaginar que, mano, o cientista é uma conspiração de milhões de pessoas que concordam em mentir sobre o clima. Numa salinha pequenininha. A nova ordem mundial. A nova ordem mundial que convenceu é tipo a NASA, né? O homem foi à Lua. Mano, são 400 mil pessoas trabalhando que tem que enganar e falar que não. 400 mil pessoas estão mentindo pra você. Mas, enfim... E mentiram 9 vezes, né? São 7 tripulados, eu acho, mais 2. Enfim, se você mostra que o maior tesão de um cientista do mundo é debater com um cara fodão, é virar pro cara fodão e falar, você tá errado, na realidade o orc é isso aqui. E aí ele botar o paper que vai mudar os paradigmas da ciência, entender que ciência é uma espécie de competição também, entendeu? Que os cientistas, eles colaboram, mas existe uma competição no sentido de que, cara, se eu descobrir uma coisa que ninguém descobriu, eu vou estar, se eu falar que que Einstein estava errado, eu sou o novo Einstein. Se ligou? Mas então não tem por que a galera esconder. Tempo. A gente está saindo disso A gente errou depois de Newton. Foi Newton e depois pra lá. A gente não tem esses Newton foi o maior. Caras, porque Newton hoje em dia é um esforço coletivo, sim. Porque custa uma grana, bicho. Custa muito dinheiro. Muito dinheiro. Então, para você fazer isso sozinho, ou você é o cara bam de Harvard que ficou, sei lá, 80 anos trabalhando só nisso, aí você virou aquele cara que trabalha com aquela... Você não fez sozinho, porque você foi educado o suficiente para poder chegar aí. Você teve que limpar muito quadro branco para alguém, entendeu? Então você pagou o seu preço ali, o seu pedágio. Hoje em dia, cara, a gente está tentando, essa nova geração de cientistas está quebrando essas barreiras e está trazendo uma nova forma de olhar, mesmo porque não tem solução. Então, assim, o cara hoje, muito difícil, um cientista jovem, querer ser o bambambam. Óbvio que ele queria fazer. Na minha época, o meu sonho não era ser bambambam, o meu sonho era ter um experimento elegante. Já ouviu falar disso? Nossa, não. Aquele experimento que você muda uma variável e ele te dá a causa e a consequência. Isso é lindo. Vou te dar uma coisa bem fácil. Umas aves que existiam nos Estados Unidos, o cara olhou e falou, eu acho que a fêmea dessa ave escolhe o macho porque o rabo dele é maior. O experimento elegante foi o seguinte, ele pegou vários machos, cortou o rabo, colou em outros e botou os sem rabos e os com rabos. E aí 100% das fêmeas foram com rabo. Aí ele, a fêmea escolhe o tamanho do rabo. Porra, meu sonho era fazer um negócio desse. Eu não precisava nem publicar mais na vida. Agora eu já quero isso também. Porra, experimento elegante. 35 coisas que eu quero fazer. Que coisa linda. Mas não, você vai tentar, vou testar essa hipótese, uma variável que eu vou alterar. Puta, aquelas 500 mil perguntas depois. Eu conheço gente que abandonou a área de pesquisa. Falou, não vou trabalhar mais com essa merda, porque 20 anos que eu tento descobrir o que está acontecendo. E hoje em dia os caras estão pensando diferente, porque eles têm que unir aquilo que eles sabem com a big picture que está rolando no mundo. Então isso está sendo diferente. Mas vem de uma estrutura inicial que foi competitiva, né? Mas o próprio Darwin, para ele fazer dinheiro. A pergunta que eu vou fazer tem a ver com isso, e aí me veio uma coisa assim que eu queria escutar a opinião, porque eu também não sei a opinião nesse. A gente está falando disso, ou seja, que hoje em dia é isso, precisa de muito dinheiro, competição. E olha que loucura. Quem são os maiores? Não estou falando são os maiores de visibilidade, né? Os grandes investidores de ciência de hoje em dia. Greenwashing. Não. Elon Musk. Público. Eu sei, mas ainda, assim, eu estou falando dos caras ainda de frente.
Elon Musk. Elon Musk, a pergunta, tá? Também. Independente do ranking. É porque não. Não, tudo bem. Não, ele abre um negócio novo, ele investe na pesquisa pro negócio é isso, dele. é pesquisa Mas pro então- negócio dele. então- Mas ele não é um grande investidor de pesquisa. Então tudo bem. Então, Por quê? ótimo. Porque ele não gasta nem um terço do que países desenvolvidos Entendi. gastam em Mas- várias mas áreas qual de é a sua pesquisa. opinião? Ele usa muita coisa de... Ele pega muito estudo já realizado Isso, aí ele e dá um transforma boost em fábrica. naquilo, exatamente. Ele, Então, ele mas é um qual é a cara sua bom... opinião? Ele trabalha na Entendi. inovação. Entendeu? é Mas inovação, nesse tá? lugar da competição e do incentivo à ciência, mesmo que seja num boost nesse lugar, mas que virou a corrida espacial. A nova corrida É, espacial. a nova corrida espacial. Podia você ser dá no pra- mar, né, cara? Podia. Mas Mas, ou foguete seja, dando qual é ré, a sua Maria. opinião sobre esses caras? Qual é a sua- Viajei. O que é perdi? Foguete dando... Por que a porra do foguete? É verdade. Foguete não dá ré, virou coach. Saber se o foguete dá. É maneiro. Ele derrubou o argumento de um monte de gente de meritocracia, né? Acabou falando coach, assim. cara. Foguete não dá ré. Aí, ó, cadê? Tá dando ali dois. Não, mas sério, assim, como é que vocês enxergam esses mecenas, então? Ou seja, mais uma figura que nem o Elon Musk, ele é mais benéfico mesmo que seja numa área específica, à ciência, ou como é que você enxergaria a Eu definição? deixo isso pro sei lá. pesquisador. Eu acho que o Elon Musk é o seguinte, ele tem ideias muito loucas, ele mesmo, né? Ele tem um princípio de eugenia ali que é muito maluco. Ele está se reproduzindo para ser o futuro da humanidade. O cara é louco, tá? A pessoa. E não é só ele, não. Aquele cara do Telegram faz exatamente a mesma coisa. Né? que ele. Não, tem uma galera que eu descobri da elite, porque assim, essa elite ela é invisível. Os caras que são realmente bilionários e que estão mudando o mundo, que mexem com os fiozinhos para a coisa acontecer, você não ouve falar deles, você não sabe o nome deles, você não sabe o que eles fazem, você não sabe de onde vem o dinheiro dos caras. Entendeu? O Elon Musk ele não investe em ciência, ele pega coisas que já estão acontecendo e ele dá uma escalabilidade para aquilo, desde que aquilo vire negócio para ele. Quem investe em ciência é o pessoal que está fazendo aí. Cara, eu queria tanto descobrir qual é a função do 8º tentáculo do polvo. Beleza, toma uma grana aí. Quem é que faz isso, cara? E que Alguém sabe qual é o sequência- 8º tentáculo do povo? Porque agora... O golfinho Abriu os pinóquio na minha cabeça. Quando Dá eu um pega um barato, baiacuzinho, meu ele fala, porra, meu irmão, olha lá, é o 8º. Da experiência elegante, eu já estava pensando em ligar lá para Noronha, pro Zé perguntar, tem baiacu aí, cara? Posso levar um pra gente ver qual é? Contra os tentáculos. Agora também voltando para coisas mais lúdicas, assim. A primeira experiência, se você se lembra, qual foi a sua primeira experiência com o oceano, com que te transformou, assim, a sua primeira experiência pequenininho, quem te levou? Todo mundo aqui é carioca? Não, eu sou de Brasília, mas eu fui Porra, corrompido. tu é de Brasília, Sou de cara. Brasília. Por isso Mas você você veio... veio- botafoguense. Tá explicado. Mas você- Ninguém sem consciência nasce. no Botafogo é Rio de Janeiro. Brasília, mano. Não é, mas não é... Carioca é flamenguista, cara. Eu tenho cá minhas dúvidas. Mas você veio com que idade? Eu vim com 6 anos, 7, então fui corrompido. Porra, então é cedo. bem parecido com a minha ideia. Ah, é? É, porque eu também sou de Brasília. Ah, é? Só que é isso, cara, você nasce longe do mar, certo? É. O mar, durante muito tempo, é um imaginário Total. na tua cabeça, você não Total. sabe o que é. E você ainda cresceu com televisão e tudo, né? Com grande mídia mostrando e tentando divulgar mais sobre. Novela no A Rio. primeira reação que eu tive, sincera, e eu lembro, Mas só que você nasceu em Brasília também. nasci em Brasília. E veio pra- Primeira geração. E você... que legal. Primeira geração de Brasília. Candango não. Como é que é isso? Eu Meu não sei. avô é candango, Seu ele foi avô lá é candango. construir a cidade. Candango é quem construiu. Eu sou brasiliense. Desculpa. Porra. Eu adorava que todo mundo era Eu candango. também, eu me chamo de Não, candango cara. há 30 anos quase. Acabou com você. Vou usar identidade. golfinho a noite inteira pra esquecer isso. A gente vai chegar no ponto do carioca e do fluminense e tal, mas tem essa diferença. Mas tudo bem. Mas enfim, por favor. Candango. Mas eu lembro do dia que eu vi o mar pela primeira vez. Eu tinha 3 anos de idade, eu lembro até hoje. Caraca. Porque eu achei que aquilo era a maior piscina que eu já tinha visto na minha vida. E era. E aí, quando eu descobri que aquela piscina ainda era salgada, cara, aquilo foi assim. E as memórias de infância que eu tenho, sempre fui pequeno para praia, desde pequeno que eu vou para praia, graças a Deus, porque boa parcela da população não vai, ou não conhece, ou não tem esse contato com o mar. O mar 50 era... milhões de brasileiros. Cara, é muita gente. viram Eu acho que eu Nunca achava viram até que era mar. mais. o último dado é esse, assim, 50 Eu milhões achava de até, brasileiros. eu mesmo Bizarro. conheço muitas pessoas que não entendem por que eu trabalho com mar, sabe? Por que eu dediquei minha vida ao mar.
Mas, a fim da verdade, o mar, para mim, sempre foi aquele lugar de acolhimento. É até uma coisa meio espiritual, no sentido de eu pertenço àquele lugar. Sabe, tem uma música do Arnaldo Antunes que ele fala que o mar é maravilhoso, só faltava respirar. Sim. Era isso para mim. Por quê? Quem me levava para o mar era a minha avózinha querida do coração. Então, como ela me levava para o mar, como ela me apresentou aquele ambiente tudo, é como se eu fosse, sei lá, a raia da Moana, entendeu? A minha avó é a raia da Moana. Então, o mar sempre foi um lugar muito mágico para mim. Sim, eu sempre tive uma ligação emocional com o mar. E eu tenho muitas pessoas, minhas amigas, que têm uma relação emocional com o mar para o outro lado, que tem a talassofobia, que eles têm pânico daquilo, de não ver o que tem debaixo da superfície, de achar que vai ser comido por piranha marinha. Mas né? As pessoas têm loucuras, assim, e trabalhar esse medo, esse pânico, essa paura, né, do ambiente que você não vê, também é super interessante, mas eu respeito, sabe? Eu acho que o mar é identitário para o povo brasileiro, mas é identitário de formas diferentes. Sim. Perfeito. E tem mares diferentes, né? Porque a gente também, quando a gente fez essa série do Oceano, a gente fez 2 temporadas no Brasil, e que a relação, por exemplo, do salgado, né? Do mar que adentra os rios, né? E ali na região amazônica do Pará e tudo, são cores diferentes, né? A gente também tem essa sensação de sempre achar que o mar, ele é o mar representado na água verdinha ou caribenha, azul, né? O mar é amarelo, o mar, esse é o mar limpo, esse é o mar bonito, né? E não é, são muitos mares, né? Assim, e são mesmo, né? Esse letramento eu agradeço toda vez a Bruna, mangueóloga, que me falou isso. Cara, eu não me vejo representada no mar que você apresenta. Cara, doideira, né? Um choque da... Porque é isso, pra mim, até hoje, pra mim, o mar que eu imagino é o mar caribenho, o mar... Não, e a isso aqui representação? transparente, lotado de peixe, coral e... Não, mas necessariamente, né? Não necessariamente. Exato. Não só. Interessante, eu nunca tinha aberto essa parte na minha cabeça, é legal. Eu também não. A minha foi meio mergulhando não, né? Não literalmente, mas a primeira lembrança que eu tenho do mar é Paraty, e eu lembro de ver uma estrela do mar. Botei snorkel, a gente foi fazer um passeio, eu era bem criança, não lembro a idade, mas foi uma das primeiras vezes que eu fui pro mar, assim, e aí, quando eu mergulhei, eu dei de cara com uma estrela do mar lá embaixo. E aquilo pra mim foi mágico. Eu lembro exatamente da cena, dela, do lugar, porque assim, parecia uma coisa de filme, sabe? Uma estrela do mar ali, e aí eu mergulhei. Areia branca, né? E areia branca, e eu mergulhei, e eu sempre fui meio sem medo dessas coisas. Então, lembro que eu até fiquei com problema no ouvido nessa viagem, tanto que eu mergulhava, porque eu sequelava de profundidade. Só que quando eu percebi que eu meio que voava, aí eu enlouqueci. Aí eu ia até não ter mais nenhum resquício de ar, e só subia no último segundo. E você já mergulhou Essa parada do cilindro? voar? Então, essa parada do cilindro pra mim foi o mais... Porque eu sempre quis ser... Meu sonho criança é astronauta. Eu queria viajar pelo espaço. Ou trabalhar com dinossauro. Ou com dinossauro. Ou passar minha tarde com baiacu. Mas o que me pegou foi essa sensação, acho que mais próxima que você tem de ser um astronauta. Ele tá flutuando. Né? Porque você tá em um outro universo. Essa é verdade. A gente tem essa janela louca aqui, porque isso aqui é loucura, assim. Inclusive, agora virou o meu objetivo de vida é ter uma dessa. Não pode, né? Pode? Pode. Isso aqui é verdade. Se fizer direitinho. Tem Tem que fazer. Eu vou ter que fazer éticos. vídeo. Tuzinho, a gente vai se ter que você fazer uma fizer quantidade de vídeo que você não tá ligado, meu irmão. Eu sugiro começar com um aquário, marinho, Marinho, tal, né? mais Pequenininho. tranquilo, Cara, menorzinho. porque, então, Dá isso um aqui é um trabalho outro universo. desgraçado. Deve ter verdade. uma doideira. Não tem? Eu vou falar. Não, nem eu vou perguntar o que ia perguntar. E é muito louco, porque a gente pensa no mundo, nos mundos fora do nosso planeta, enquanto tem tanto mundo aqui dentro que a gente ainda Eu não acho conhece. que mergulhando que você dá também esse toque de você, cara. Eu lembro Que da isso, beleza de parar a meia água, porque tem um exercício que você tem que fazer a meia água, né? Na hora de descida ou da subida, não lembro. Meus companheirinhos que estavam fazendo o curso comigo, todo mundo desesperado, fazendo as coisas, não sei o quê, pega equipamento e tudo, e eu lembro de eu olhar para o instrutor na minha frente e eu ficar completamente parado, falando, olha o plâncton, olha a quantidade de coisa que tem nessa aqui, água. né? Nesse lado, E aquelas coisas mexendo, eu, cara, que loucura isso, o cara, desce. Calma, cara, peraí. Volta, irmão. Olha isso. Essa parada do voar, você sair da bidimensionalidade, é muito louco. Eu dei aula de mergulho muitos anos da minha vida, muitos anos. Ah, é? E eu sempre falei isso, assim, quando perguntava o que é o mais legal. E você não tem nem como começar a explicar. Mas eu sempre comecei assim, cara, você voa.
Você voa. Você voa. É muito parecido com um sonho de voar, inclusive. Quando você sonha que tá voando, é meio isso aqui, cara. É uma doideira, pô. É uma doideira. Você voa. Então aí o resto a partir daí começa... Aí tem um monte de coisa legal também no meio do caminho. Mas você voa. Mas você voa. E aí, seguindo então nessa mesma dinâmica, vou começar com você. Se você fosse um animal marinho, se você pudesse escolher nascer, você acredita em reencarnação? Não sei. Acho que não sei. Cientificamente falando, Eu adoro essa parte. Eu não queria falar sobre isso, mas vamos mudar de assunto. Mas se você pudesse escolher ser um animal marinho, qual Cara, você seria e por quê? Boa pergunta. Depois de toda a nossa conversa, eu miro no golfinho, mas... Que o golfinho inteligente e tal. Ninguém vai querer ser o baiacu, né? Talvez. Pois é, Da necessidade que você tem. Você é o provedor. Mas o golfinho por Mas quê? o golfinho, eu acho que o golfinho me encanta muito pela inteligência dele. Eu sempre achei um bicho muito inteligente, muito maneiro. Não sei explicar, mas acho que maneiro é uma característica do golfinho. Ele é um bicho maneiro. Tá sempre rindo, né? Essa coisa de comunicar também. E pra mim, eu acho que a capacidade do brincar, que eu não vejo em outros bichos. É claro que ela existe, isso parte de uma ignorância minha dos bichos em geral, mas eu sinto que esses esturjões aí chutei um nome de peixe. Escolheu logo que é de água doce e vive no gelo. Que a gente come, que aliás é uma delícia. Esturjão é do caviar, não é? do caviar, Aí, mas é. tem alguma verdade por dentro de mim, eu sei alguma coisa. Chuta um Esses- atum aí, quem sabe. É o atum? Não tem atum aqui, né? Não, tem não. Não. Aquele ali, ó. Esse aqui, Aquele, Alberto. aquele. O Alberto? O Alberto, eu sinto que o Alberto Rodrigo, não tem né? essa criatividade. O Alberto não brinca. E tem Sabe coisa, qual é? e você tem razão. Os golfinhos, eles brincam muito. Aí. São uma das poucas espécies que fazem sexo por Diversão. diversão, por Mais prazer. argumento, tô aqui. Fazem. Gostam cada vez gostam de fazer suruba. Tem vários com relações com golfinhos do mesmo sexo. Tem também. Tem Pô, tudo. o golfinho sabe viver mesmo. golfinho sabe viver. Golfinho Isso é sabe maneiro que me Mas atrai, qual entendeu? golfinho? Porque tem vários também. Não, sim. Não começa, Oceanógrafo. Pelo amor de Deus. Fala orca, cara. Você acabou de aprender, já aproveita e já... orca, tá falando de orca. Tem uns golfinhos desse tamaninho, cara. Tem, Toninho. Toninha. Uma vaquita. Toninha? Uma vaquita, pois é. Cara, é muito maravilhoso. Vocês sabem universo muito todo. bicho, né? Muito E você? Eu tô numa fase meio polvo, assim. De Bom, verdade, eu não vou ser bom, baiacu, bom, não, bom. mas eu tô numa Polvo, fase bom. super polvo. Povo é maneiro. Por quê? Por causa do Porque- oitavo tentáculo. Por causa do oitavo tentáculo. Por favor. Porque, bicho, o polvo é fascinante em todos os sentidos, assim. Ele tem a capacidade, por exemplo, da camuflagem ser... Se você tampa a visão do polvo, ainda assim ele consegue mudar a coloração dele de acordo com o ambiente. Isso é muito louco. O polvo, ele tem uma capacidade cognitiva que até hoje fascina os cientistas para entender como é que esse bicho sabe fazer isso. Ele resolve problema. Ele adivinha resultado do jogo da Copa. Adivinha o resultado da Copa. É verdade, aí, tá vendo? Tá vendo? Eu tô numa fase... E fora que é um bicho lindo, né? Que é um bicho que você espreme, ele fica o tamanho daquelas toalhas que você comprava aí. E de repente ele vai ser desse tamanho, ainda já na quinta na tua cara. Faz Eu um acho o polvo. mimetismo. E tem 3 corações, Tem 3 tem o corações, cérebro descentralizado, essa parte Ele, muito em Cledo, ele é tipo separadão, não é? Ele não é um É, bicho, tipo, tem todos os a gente, assim, basicamente, eu né? tô muito numa Se você fase... fizer assim, todo mundo é rastreável, né? Rastrear e o polvo. Mas em minha defesa eu já tive uma fase papagaio do mar, cara, que é uma coisa, um bicho que acontece no Atlântico Norte, mas é aquele É o que lindo faz que areia, tem que come coralzinho? Não, é um papagaio mesmo, é uma ave, só que ele é desse tamaninho, assim, que tem um bico super colorido. Uma ave? É uma ave, é um papagaio. Que merda. Tem um desenho, Só tem um que não é um desenho papagaio, que minha não. filha assiste Não, que é não, papagaio é uma ave, do mar. ave, mergulha, normal. né? Ele não mergulha, não mergulha? Ele mergulha pra caçar, pra pescar. Eu acho que ele não mergulha, não Mergulha assim. Mergulha, cara. Eu sei por causa do desenho que minha filha assiste, que eu vejo todo dia. Que é o papagaio do mar. Como é que é o nome desse desenho, meu Deus? Quem é que tem filho pequeno? É um... Eu tenho, mano, esse daí cara, os eu meus são esqueci grandes, não agora. tem mais papagaio do mar. mas não. é um desenho Mas o assim. peixonato eu lembro bem. Ah, cara. peixonauta. Desenho Era desenho brasileiro, né? nacional, É muito cara. bom. É muito bom. Peixonauta é brasileiro? É, brasileiro. Olha aí. Olha aí. Peixonato. Cara, inclusive eu acho que, puxando lá pra minha muito bom. graduação, golfinho, a Tubarão usa nanotecnologia pra... Eu não sei se é o mesmo esquema do camaleão, você vai saber me dizer, eu acho, mas o tubarão, meu Deus do céu, o polvo, como funciona a mudança de cor? Sim, pelas células São células. fotossensíveis. Eu acredito que ele usa uma coisa chamada cor estrutural.
Então a cor que ele tem, a cor que ele vai mudar, não é de acordo com pigmentação. Não sei se no polvo, mas isso é em camaleão, certeza. Mas é por física quântica, basicamente. É o espaçamento entre grãozinhos. Entre as moléculas, né? E ele alterna esse espaçamento e isso Eu muda a acho que é cor isso dele, mesmo. o que é Eu não muito sei louco. não, mas E é faz nanotecnologia. sentido, né? Vamos testar esse ponto. Bora. Ó, só pra quem... Nem sei se faz sentido, não consigo acompanhar sequer. Pô, se foi faz bem sentido. legal, cara. É a legal. refração da luz de acordo com a distância das moléculas. Entendi. Não é que ele muda, que ele tem azul, Ele ciano, aumenta ou ele aumenta e diminui diminui, o e aí espaçamento. as Imagina um moléculas saco- com a reflexão da luz produzem Exato. outra cor. Imagina um entendeu? saco com vários grãozinhos e ele tem o poder de aproximar esses grãozinhos ou afastar esses grãozinhos. Mas aí uma pergunta ainda para fazer na hipótese que vocês vão trabalhar, só para deixar um desafio a mais. Dependendo da incidência da luz, isso mudaria. Mudaria, mas como é que ele é? no nano Ele não. controla, A parada é que a gente tá falando de nano. Por exemplo, na Peraí, deixa eu escala segurar nano, na nada cadeira faz aqui, cara. sentido. Se você der um super zoom, você vai ver isso acontecer. mas somente a CEP. na A CEP escala. Você vê bem. Na CEP você E vê aí, bem, exatamente, a gente tá né? falando de Mas é menor do que o cor. da CEP. Caralho. Sabe aquela borboleta Nanoscópio. azul? do mato. Aquela é linda, grande, eu esqueci o nome dela agora. Capitão do Mato. Capitão do Mato. Mas o científico, porque eu sou cientista, eu só porra. falo. Não, tô brincando. A Capitão do Mato, Eu essa não sei sacanagem. muito científico de Mas nada, essa mas- borboleta, a cor dela é azul. Mentira, não tem pigmento azul nenhum ali. Nenhum. Não existe pigmento só azul. iridescente, é. Ela é marrom, basicamente. Os pigmentos ali, marrom, preto. Né? A cor dela verdadeira, você vê na parte de trás da asa dela. Quando ela fecha, você vai ver. Tem até um olho ali, dependendo da Capitão do Mato que a gente está conversando. Mas aquele azul é estrutural também. São cerdas. Cerdas nanométricas. E quando a gente fala nanômetro, cara, não é além da nossa compreensão de pequeno. Mas são cerdas nanométricas que interagem com a luz de forma a separar o azul. Tanto que o azul é muito raro naturalmente. O Tem azul muito não pouco existia beijo. na sociedade até século agora, passado. exato. A palavra azul não existia. A palavra azul não existia, verdade. assim? Ainda tem Esse essa. papo de Azul. cientista é muito Azul bom, foi eu amo criado pelos alemães, cara. A cor azul não existia. Você tá falando sério? Tô falando sério. Eu tô Peraí, na vamos ter que falar sobre isso, porque agora... Não sei, esse é um outro, Cara, é um gente, outro isso é uma videocast. Isso aqui loucura, é bicho. Tem um século experimento muito Pra cá, maravilhoso. 21. Porque assim, tem Cara, eu não tinha tem uma essa linha da filosofia da ciência que explora que o universo que você conhece, que você entende como realidade, ele só existe por causa da sua forma de interpretar ele, sim, certo? sim. Isso é- Então faz- o que acontece? Sabe aquela tribo que tem na África, que as mulheres têm aquele cabelo cheio de lama, que não é lama, né? Aham, que é todo sim. moldado, que é lindo. Então, tem uma tribo na África, acho que no Botsuana, que eles nunca viram azul na vida e que eles ficaram muito tempo isolados. E aí fizeram um teste com eles, que era assim, eles davam várias escalas de cores entre azul e verde, mas muito próxima. E davam uma outra escala de muitos verdes com a diferença de um meio tom, sabe? Que pra gente, ocidentais, a gente não consegue ver a diferença, é tipo mesmo verde. E na hora do azul a gente vê claramente. Essa tribo não reconhece o azul, ela vê um verde como todos os outros, ou seja, ela vê igual a gente vê a outra escala, e na outra ela tem um nome para cada cor. pra Até cada porque tem a ver verde. com a realidade dela, né? Exato. É como a Mas gente... ela não Mas a tem. percepção... Se você falar para ela isso é azul, a pessoa fala não entendi. enxerga. É ela além é da amostra incapaz cognitiva dela. de Não existe. enxergar, não existe. não existe Essa pra parte daí dela não relacionar, talvez seja linguística. Mas eu fico pensando na outra parte. Não é linguística, é no Não cérebro vê. da pessoa. Ela não vê azul. Ela não existe, vê, eu como a entendi. gente não vê raio Mas ultravioleta. como é que é? Aí como é que ela vê uma que a gente não vê? Porque A gente você não vai ter você tempo deu um de nome. falar sobre esse Você assunto. Teve... deu um rapidinho. nome. Você deu um nome. Mas, ou Olha, a aqui cor... a gente tá vendo azul, vamos concordar. Tá, mas é porque você Mas vê um esse tem espectro. um século cara. que a gente chama isso de azul. Imagina um arco-íris, ele é uma linha contínua que vai mudando de cor. Né? Se pensar em câmera, o ROE ali que você está tendo, no RGB. Então a gente tem uma linha contínua que muda de cor, um arco-íris. Você separa trechos e dá nome. Para esses caras, o trecho que corresponde a verde é seccionado em várias coisas, enquanto para você é verde. E aí, para ele, o que é azul, ele tem um nome e não faz sentido, não entra Então, ali. mas nesse pensamento... Parou. Agora eu vou parar. conseguir, Não, cara. não, vamos parar. Isso aqui é Esse vai verde, ser por outro exemplo. podcast. Hoje vai ser outro videocast só Pode pra discutir ser o que ser azul. verde, vira verde. Pô. Mas isso é verde. E tá vendo? É, Então, agora, isso será outro podcast. Eu só queria deixar registrado que o Papagaio do Mar
o nome do desenho se chama Puffin Rock, que minha filha ama. Ah, cara, aí ó que O bichinho papagaio legal. da- É, o bicho. papagaio Pô, do mar. maneirinho. Ele é muito legal. Mas viu? você vê a Ele era o quantidade bicho de de você, desenhos era? oceânicos que a gente Então, tá tendo existem hoje em dia. muitos. Tem Por isso que eu estou indicando o Puffin Rock. E também como indicação, para quem não viu, falou de polvo aqui, tem o Professor Polvo, que é um documentário que maneiro. é até uma professora, porque na verdade era uma polva, Uma né? fêmea, né? Era uma fêmea, mas é um documentário que ganhou Oscar, ganhou. eu tenho É um sérias filme críticas. genial, Esse documentário, maravilhoso, vale muito a pena. Você não gosta disso? Não, é porque eu tenho crítica, porque, pô, é um animal que tá vivendo a vida dele de animal, na realidade dele de animal, tá enxergando o verde e o azul dele lá, e aí o cara chega cheio de problema psicológico, bota um Ele humano não naquele- gosta de professor. Mas é uma metáfora da relação dele com o filho dele, usando Ele o povo que, como ele que se inventou aquilo tudo, cara. A polva tava lá vivendo a vida dela. Ah, mas de é boa. claro, sempre inventa. Mas eu acho a gente está gosta de inventando aqui. tentar Mas aí, fazer voltando que à história da vira filosofia onda. da ciência, tudo o que a gente faz baseado nas nossas experiências e cara, vivências. mas né? Qual o bicho de vocês? Vocês não demais. falaram bicho de É vocês? verdade, vamos fazer essa verdade. pergunta Qual boa. Eu sabia que eu ia te perguntar isso. Você falar, Tomé, hoje você seria que animal? Pra gente Hoje? terminar. Hoje? Agora sim. Saiu daqui. Agora, eu não seria golfinho. Eu não seria precisa baiacu. Cara, não sei, eu ia falar tubarão, mas é tão óbvio, né? Se eu falasse tubarão, mas eu ia parece falar que tubarão. adolescente. Não, mas porque eu queria um específico. Eu queria o Longmanus, que é o Aquele tá cauda gigantesca? não, Carcarinos Longmanus, que é o galha branca oceânico. Ah, o galha branca. Ah, pô. Muito bom. Esse aí é o melhor que Ele é curioso. Curiosíssimo. Aqui, ó, já tá até apagando a luz aqui. Que a gente Mas tem que aqui dormir. tem horário, os peixes têm que dormir. Eu seria, e sempre seria, hoje e qualquer dia, uma tartaruga marinha. Bom, eu amo. demais, eu bom, amo. tartaruga. Tartaruga sempre foi o meu animal predileto. É maneiro. Qualquer tartaruga, mas a tartaruga marinha. Mas então, eu acho que cada dia ser um eu- animal diferente é difícil isso, cara. mas eu seria, porque a tartaruga marinha ainda por cima já vem com sua própria casinha, maneiro. ela já tem uma, ela já tá meio chapada, Pô, não no caso precisa da nem... Marinha não adianta, porque ela não consegue entrar na casinha. E é de couro, né? É de couro, né? Não é bem. já vem meio chapada, Bota né? fé. Ela já Mas vem nasce numa zona de guerra. Nasce. Tudo gaivota. Pô, muito bom. Muito bom tudo esse vídeo. Vou fazer coisas Mano, assim. fantástico. Bora fazer, bora produzir essas coisas. Eu acho fantástico. Muito bom. Isso da tartaruga. Eu já separei vários assim, de animais Bora, pô. marinhos. A gente faz o VFX. E aqui a gente não pode terminar, que isso aqui não tá difícil terminar aqui hoje, mas Tá só que impossível. a gente vai ser expulso. A gente tá esperando, a gente tá procurando esse dia. A gente não, Jorge a tá gente aí. não pode terminar sem agradecer, evidentemente, ao Aquario, que é nosso parceiro aqui, que Incrível, Aquario. proporciona esse espaço que é tão inspirador para a gente ter conversas que a gente intermináveis nesse cenário azul, que agora a gente próximo aí, ó, um sushi ia ser massa. Não, sem sushi. Não vai ter sushi na próxima. a gente tem o nosso parceiro Muita fome esse aquário. Mamba Water, nossos parceiros também que nos dão aqui a água que a gente bebe. Hidrataram E a gente. eles têm um projeto que é sensacional, além da embalagem ser 100% reciclado, é o melhor tipo de embalagem que tem reaproveitamento 100% reciclável. A Mamba Water, que também um dos sócios é nosso parceiro Pedro Scooby, que está nos devendo participar aqui do nosso Oceano Cash. Ele, a cada lata vendida, 1 litro de água potável chega numa comunidade que não tem acesso à água potável. Então, são nossos parceiros. E a gente não... ninguém não sabe pode. quem mais É nós isso, vamos. cara, olha isso. A gente tem esse projeto Já esqueci. da pulseira Compartilha Mar, que é feita em parceria Euciano e Marulho, que Marulho você conhece bem. Claro, a Bia. A Marulho é sensacional, é uma empresa, né? É uma empresa social. É uma empresa social que se dedica, na região dali de Ilha Grande, né? Eles são sediados na Ilha Grande do Rio de Janeiro, a tirar redes fantasmas, que é o pior tipo de lixo plástico que existe no oceano, que mais mata surfistas, mata muitos animais. É mesmo? Mais do que tubarão. Então, A raia de abandonada. e aí ela produz vários itens, é sensacional, entre em marulho.com.br, que tem vários itens, mas também no nosso Instagram, no nosso site, lá no link, você clica e compra essa pulseira feita com rede de pesca, que ajuda, cada pulseira vendida, você está ajudando a tirar 1 quilo de rede fantasma do mar nas E ações que ajuda eles a fazem. gente a falar mais sobre o mar. Ajuda a falar mais sobre o mar. compartilhar a mar, né? E a Você gente, tem ó, que botar apresentei a no pulso, vocês. porque você sabe aquela coisa de ser a pessoa ganha a pulseira e ela depois, obrigado. Joga na Obrigado, tem que usar. Pô, maneiro. Aí Ela é via o linda, pessoal cara. da E ela tem esse propósito comunidade. mesmo, que é legal pra caramba. Isso aqui, então, era uma Feito rede aqui agora, fantasma. era uma rede Deixou de fantasma. matar Deixou de bicho. matar bicho. Tá aqui, Mas olha só, ainda E é tem feito uma- por comunidade caiçara, só por Fantástico. gente da região. Tem um pedaço do mar Obrigado. para levar para casa também.
Aí joga água na nossa cara. Mais ou menos, só que esse daqui ó, é uma janela. Uma janela E é lindo. pro oceano que abre. Olha que bacana. Cada um Pode tem uma. arrancar? É diferente, a foto é igual. Não, é outra foto aqui. Aqui é do Andrei. Pô, e o A tubarão, ó, foto que legal. nas Bahamas. Não sou eu, a foto é minha, mas a pessoa aqui é o Beto. Tá mais difícil que o dele. Pô, que demais, linda. Não, você tira umas fotos espetaculares. Eu gosto de fazer foto. Não, e faz bem. Porra, tá difícil, cara. Tá difícil. Olha lá. E essa daí qual é, Edu? É um eu tubarão gosto dessa de também, frente. né? Ô, maneiraça. É o Bruce. É o Bruce. Cara, é Pô, muito mas é Bruce. muito a cara do Bruce. Fantástico, pô. Lindo, Mas né? é um cinzento de Recife. Fantástico. Chat GPT, gere um tubarão. Não, mentira. Ô, o fotógrafo. Onde é que você tirou essa aqui? Essa também é Bahamas, em Tiger Beach. Que demais. Aí, que demais. Trabalho chato, né? Esse de Bahamas Tiger Beach. Obrigado. E mais uma vez, a gente Cara, agradece aqui a participação Cara, de vocês. fantástico, É fantástico, adorei. interminável, a gente poderia aqui realmente ficar aqui. Se você... Não tem como. Não falamos ainda de Anunnaki. Nada. A gente pode fazer um desse só disso. E Assim. de Interterra. Interterra, os alienígenas que moram numa parte da Terra que fica embaixo do oceano. Aí, claro. tem ainda correlação. Cara, ele tá muito aqui, ó. Tá na beirada. Gente, ó, vamos terminar, porque nós vamos para outro Obrigado caminho. aí pela presença, pelo convite de vocês. O Antônio Miranda em todas as redes sociais. Ó, diz Qual a aí, câmera? diz aí, Essa ali, né? peraí. O Pode falar. Antônio Miranda em todas as redes sociais. Por favor, ajude a divulgar a ciência. Chega lá, dá uma olhada. De vez em quando, pode acontecer da gente falar besteira, mas é no amor, no carinho, na tentativa. Então me corrige que a gente sempre vai atrás da verdade dos fatos contra o negacionismo científico. É nóis, obrigado, tem o obrigado. Impo, hein? É o Impo. Arroba Impo. Que vamos ter aqui, ó. Vai ter Cadê? coisa. Arroba Impo, INPO, Oceano no Instagram. Tamo de serviço. Nós já Nem somos falamos parceiros. ainda que você vai procurar lá no Instagram do Impo, que é importantíssimo, de um evento que tá Obrigado. falando demais esse ano, que é O a história do BBNJ. BBNJ, que é o oceano sendo visto, passando a ser visto como uma entidade. Uma nova forma de enxergar o mar, porque agora a gente, sábado passado, eu não posso falar em tempo, né? Mas dia no 17 dia de janeiro. 17 de janeiro entrou em vigor um novo tratado mundial, que é um sucesso hoje em dia você ter qualquer coisa, um tratado novo, né? Demorou 20 anos para negociar. E o INPO, que se chama BBNJ, porque é a biodiversidade que acontece em alto mar, fora da jurisdição dos países, que finalmente preencheu essa lacuna. E o INPO está fazendo, junto com os ingleses da Mara Consultoria, um evento aqui no Rio de 10 a 12 de março de 2026, para discutir o papel da ciência e do conhecimento na implementação desse novo tratado. Olha aí, fantástico. Tá convidado, gente, estão vou lá. convidados. Vamos, inclusive, conversar, a Impo, fazer uma parceria, criar vídeos. Só se E, for pô, eu e o agora. Ciano, a gente já faz vídeos juntos, mas a gente precisa produzir do zero. Vamos produzir. Alguma coisa, uma parada meio pegada Eu adoro essa tartaruga. tartaruga. Ou uma coisa assim, porque Vai é lá isso. no meu a fazer. Pô, muito bom. Certeza. Muito bom. E é isso. Valeu, gente. galera. Obrigado, Obrigado. equipe. Obrigado, eu vi um bando de maluco na frente do aquário. Pelo menos eles têm um aquário pra ficar olhando. É, isso é Pelo menos essa.